Bom dia. Ali para encarnados e desencarnados, todos sejam bem-vindos. Hoje nós estamos felizes pela primeira vez aqui no Bom Samaritano 2, em Avaré, domingo, 24 de fevereiro de 2019, 9 horas da manhã. E nós estamos trazendo hoje, para a preleção, um tema bastante oportuno, uma vez que estamos próximo, à data desse evento. Então, o tema de hoje é o Carnaval na visão espírita, ok? E como referência bibliográfica, eu cito algumas das principais, da qual eu consultei. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que não poderia faltar, e também Nas Fronteiras da Loucura e Entre os Dois Mundos, do espírito Miguel Filomeno Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Então vamos ao tema: o Carnaval na visão espírita, na ótica espírita. Após um período de trabalho, todos nós precisamos de um descanso tanto para o corpo como para a mente. O corpo, nós podemos ter a sua recuperação através de uma caminhada, de um bom relaxamento, ou principalmente de algumas horas de sono. Já a mente necessita de que nós desviemos o foco dos nossos pensamentos, nos desliguemos das nossas preocupações e mudemos as nossas atenções. Só assim conseguiremos descansar a nossa mente. Com isso, então, as festas típicas, as chamadas festas folclóricas, também os shows, os bailes, nós temos certeza que eles não são um descanso para o corpo, devido às danças, os movimentos corporais, mas são sem dúvida nenhuma, sem nenhum questionamento, uma forma maravilhosa de relaxar e dar um descanso para a nossa mente. Ok? Então, nos vem aí a pergunta: o Carnaval faz bem para os foliões? Ou o Carnaval faz bem para a assistência, os telespectadores? Bem, para responder, vamos primeiro entender o que é o Carnaval, como surgiu o Carnaval. E essa festa que hoje nós temos presença de Mestre Sala, porta-bandeira, Rei Momo, ela já foi há mais de 3.000 anos antes de Cristo, ou 5.000 anos de agora, a comemoração de povos guerreiros. Então, vem de muito tempo. Quando eles estavam festejando vitórias, em homenagem à deusa Ísis, lá no Egito Antigo, continuou depois com o deus Dionísio, também conhecido como deus Baco, na antiga Grécia, isso há 1.000 anos antes de Cristo. Quando a festa em sua homenagem, ou seja, em homenagem do deus Baco, era chamado de Bacanália ou Bacanal. Na antiga Roma dos Césares, que era fortemente marcada pelo aspecto pagão, ou seja, pela crença de muitos deuses, era denominada de Bacanália ou ainda de Saturnália, essas festas. E elas eram em homenagem também ao deus Saturno. Festejos estes em comemoração, naquela época, pelos fins das colheitas. Eles eram em meados de dezembro, e nessas ocasiões se imolava até, ou seja, sacrificava uma vida humana. Então a palavra carnaval, ela é formada pela junção da expressão grega carnis
vales. Sendo que carnes, já dá para entender, significa carne. E vales significa prazeres. Vales significa prazeres. E a junção formando então prazeres da carne. Foi na Idade Média que a festividade adquiriu um conceito que hoje se apresenta. A crença de que ao menos uma vez por ano é lícito, ou seja, é permitido cometer até loucuras em homenagem aos deuses falsos, aos deuses do vinho, aos deuses das orgias, dos desvarios e dos excessos. Em suma, a crença que era permitido uma vez por ano no carnaval. O escritor Felipe Ferreira, no seu livro de Ouro do Carnaval Brasileiro, ele diz que a história mais recente do carnaval começou pelo ano 604 da nossa era, ou seja, há 1400 anos, quando o Papa Gregório I determinou que dezembro passaria ou ficaria reservado para as comemorações do nascimento de Jesus, uma vez que a Igreja Católica, pelo ano 300, 350, tinha se tornado cristã e devota de Jesus. Então, pelo ano 600, ele determinou que dezembro seria a comemoração do nascimento de Jesus, determinação papal. E com isso ele determinou também que num outro determinado período do ano, os fiéis deveriam deixar a sua vida cotidiana, o seu dia a dia, para, durante um certo número de dias, que ele estipulou em 40, dedicarem-se exclusivamente às questões espirituais, ou às questões de Deus. 40 dias, a isso se deu então o nome de Quaresma, ok? E esses últimos 4 dias de festa e de fartura passou então a se encerrar na quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinza é chamado de o dia da purificação e também o dia de início dos 40 dias de Quaresma. Então, os 4 dias antes do início da Quaresma, ok? Então, o início dos 40 dias de penúria que começaram então a ser chamados de adeus à carne, em italiano, como se dizem na língua original, addio carnevale, ok? Então, adeus aos prazeres da carne, porque iriam passar 40 dias de reflexão, com o pensamento voltado à espiritualidade ou a Deus, ok? Surge assim então a palavra para definir o período do ano onde a comilância, a esbórnia e a permissividade corriam soltas e o carnaval se tornou em uma espécie de antônimo de Quaresma, pois Quaresma significa purificação, ok? Então permitiu-se a esbórnia para depois a purificação. E esse festejo evoluiu depois no século XVI para os bailes de máscara em Nice e Veneza e se espalhou depois pela França, Espanha, Portugal, onde a finalidade das carrancas, vejam, a finalidade das carrancas era para espantar os maus espíritos, para espantar os demônios. E eu pergunto, será que espantava? Para o Brasil, a vinda da família real
trouxe esses novos festejos. Os senhores de engenho, então, os grandes proprietários de terra do Brasil, liberavam os seus escravos para participar como eles bem quisessem das festividades de carnaval. Os seus instrumentos musicais, os ritmos de danças e também os trajes folclóricos dos africanos adornou o visual e injetou muita alegria no carnaval brasileiro. Mesmo o carnaval continuando a existir em todos aqueles países que deram a sua origem, o carnaval do Brasil, em um curto espaço de tempo, ou seja, em 2 séculos, tornou-se o maior e mais famoso carnaval de todo o mundo. Hoje, a estimativa que se tem é que algo em torno de 5% dos mais de 200 milhões de brasileiros, ou seja, algo em torno de 10 milhões de brasileiros participam diretamente do carnaval, seja nas ruas, nas avenidas ou nos salões. Por outro lado, nós temos ainda a TV brasileira, que transmite em canal aberto e atinge aproximadamente uma audiência de 90 milhões de telespectadores durante o carnaval. Com mais 10, são 100 milhões de brasileiros que participam diretamente ou assistindo o carnaval. 100 milhões de brasileiros. Bem, então, ao analisarmos isso segundo o pensamento espírita, nós recordamos primeiramente que o grande médium Bezerra de Menezes definiu conceitualmente o carnaval como sendo uma festa que ainda guarda vestígios da barbárie e do primitivismo grego-romano e que ainda reina entre os escarnados. Atraso este marcado pelas paixões do prazer, pela vontade das sensações descontroladas da carne e da violência. Essa é a definição de Bezerra de Menezes. O músico Caetano Veloso, baiano, ele teve, todos nós sabemos, uma forte influência do espiritualismo, creio de Umbanda ou semelhante. E por isso nós podemos verificar e até afirmar que ele errou. Caetano Veloso errou. Ou ele quis errar. Ou ele quis errar. Ele quis errar a letra da música que diz assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Olha o que ele disse: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, ou seja, os espíritos. Isso o espiritualista dizendo. Então, como um espiritualista, ele errou porque para nós espíritas, como também para os umbandistas e todos os demais espiritualistas, a letra deveria ter sido escrita assim: atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Ou não? Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Se não lembremos na pergunta 459, que todo espírita sabe de cor, quando Kardec perguntou para se os espíritos nos influenciam, e a resposta foi curta e grossa, né? Sim, muito mais do que vocês imaginam. Eu diria que às vezes até ele nos dirige. Ok? Então o Espiritismo nos esclarece que nós estamos o tempo todo em companhia de uma inumerável legião de seres invisíveis.
recebendo deles boas e más influências, a depender da faixa de sintonia em que nós nos encontremos, ok? Então nós vivemos em constante relação de intercâmbio, conectando-nos com os que nos são afins, com aqueles que nós nos afinizamos, seja pelos nossos pensamentos, seja pelos nossos gostos, seja pelos nossos interesses, ou até pelas nossas ações. Sem que nos apercebamos, somos acompanhados por uma nuvem de testemunha, nuvem essa que retrata fielmente a nossa situação íntima, aquilo que somos e aquilo que pensamos. Acontece, meus irmãos, que essa massa de espíritos, ela cresce sobremaneira nesses dias da realização de festas pagãs, como por exemplo o carnaval. Mas ocorre também semelhante crescimento da participação de espírito nas festas rave, nos festivais de folclore, nos bailes funk e assim por diante. Nós sabemos que no plano espiritual, ou seja, no orbe terrestre, existem de 3 a 4 vezes mais espíritos do que encarnados. Para cada um de nós tem aproximadamente 4 espíritos desencarnados. O número de encarnados e como o número de espíritos menos evoluídos que gostam de carnaval é muito grande, vejam bem, nesse mundo de desencarnados, a maioria dos menos evoluídos gostam exageradamente de carnaval. Então estima-se que enquanto nós temos 100 milhões de brasileiros atentos e participantes e ativos no carnaval, nós temos a companhia, estimadamente pela espiritualidade, de 500 a 800 milhões, repetindo, 500 até 800 milhões de espíritos, que eu já disse a categoria, que vêm participar conosco ativamente, vem desfrutar do carnaval brasileiro. 500 a 800 milhões de espíritos pouco evoluídos que vêm participar ativamente do carnaval brasileiro. Dizem os espíritos que nos orientam que é como se fosse uma imensa nuvem negra umbralina cobrindo todo o território brasileiro. 500, 800 milhões de espíritos umbralinos, uma nuvem cobrindo todo o território brasileiro. E nessa ocasião, como grande parte das pessoas acaba se dando aos exageros de toda a sorte, essas influências nefastas se intensificam e muitos dos desencarnados e encarnados se deixam dominar entre si, ocasionando assim o que nós vemos nas ruas como tristes casos de violência criminosa, como brigas, os roubos, os homicídios e os suicídios, as drogas lícitas e ilícitas, além até dos desvarios sexuais, que acabam levando aos estupros e posteriores abortos,
que crescem sobremaneiras nos meses subsequentes ao carnaval. A estatística diz que o terceiro mês após o carnaval é o mês onde mais existe aborto no Brasil. Existem ainda legiões de entidades denominadas vampiras, que são especializadas em intuir jovens encarnados a chegarem ao óbito, a morrer. Seja essa morte na direção de um carro, ou na overdose de uma droga. Sabem para quê? Os jovens têm muito fluido vital e eles são especializados em sugar o fluido vital desses jovens que deixam essa vida desavisadamente. Essas influências, meus irmãos, pode ocorrer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Mas essas influências atingem sobremaneira os médiuns. Essas influências atingem com facilidade os médiuns, porque eles são mais suscetíveis a esse ataque, pela sensibilidade que eles têm. Tendo em vista isso, a doutrina espírita sugere, orienta aos seus médiuns que nesses períodos busquem lugares tranquilos, lugares de repouso, reclusos. Procurem nesses dias, principalmente, praticarem a caridade material, espiritual, através de oração. Que procurem, durante esses dias, se manterem em constante vibração e orientação. Mais um dado importante. Uma pesquisa de alguns anos revelou que, em média, de cada 10 casais que participam do carnaval, de cada 10, 7 brigam por causa de seus maus comportamentos morais durante esses dias. De cada 10, 7. E desses 10, pelo menos 3 de cada 10 casais praticam durante esses dias o adultério. E que desses 10, pelo menos 2 casais se separam após o carnaval. Essa é uma estatística recente. Mais um dado importante. Após o carnaval, de cada 10 casais, 4, cada 10 que participaram, 4 assumiram compromissos financeiros que terão enorme dificuldade para resgatar. Se endividarão. Tudo para participar do carnaval. Dívidas que eu falo de longo prazo. Então, o culto da carne evoca tudo o que desperta materialidade, sensualidade, paixão e gozo. O forte apelo do período de antes, durante e depois do carnaval acaba por guardar uma íntima relação com o casamento, o entrelaçamento de energias entre os dois planos, o físico e o espiritual. Ou seja, cria-se laços fortes, laços de afinidade,
que acabam tornando-se obsessões que podem durar meses, anos, décadas e, em alguns casos, séculos. Afinidades criadas durante esses sentimentos de sensualidade, paixão e gozo do carnaval. Então o Espiritismo condena, é contra o carnaval? Não, gente. Não é por nós estarmos fazendo essa análise que nós queiramos que se proíba o carnaval, né? Ou que se cerceie as vontades das pessoas, pois o Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo apenas alerta, apenas aconselha. Eu, particularmente, participei de carnaval até 25 anos atrás. Participei mesmo, até entender. Então todos nós somos livres para fazer as escolhas que julgarmos conveniente. Porém, não podemos nos esquecer que igualmente nós somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Mas aí vem a pergunta: o carnaval é só ruim? Não traz nada de bom? Nós já falamos que ele ajuda a gente a tirar o foco, ajuda a descansar a mente. Tá? Então, quais mais vantagens? Bom, ele gera empregos, ele traz o turismo, mesmo que sexual, né? Ele movimenta os hotéis, restaurantes, transportes, lojas de roupas, meios de comunicação e marketing, e etc. Por aí vai. E desvantagem? Como nós dissemos, ele gera negativamente uma crise financeira em 30% dos foliões. Ele consome um altíssimo investimento do erário público que poderia estar sendo aplicado em outras coisas mais necessárias. Ele estimula o aumento de roubo de carros e assalto de pessoas. Ele eleva o número de viciados em droga, aumenta o número de doentes de HIV, gera grande número de graves solteiras e os seus consequentes abortos. Superlota de alcoolizados e drogados nos nossos hospitais, piorando assim mais o atendimento que já é, sem o carnaval, precário. Gerando com tudo isso um altíssimo custo social e financeiro para o nosso governo, seja municipal, estadual ou federal. Então, um gestor público, eu sou um gestor, não sou público, mas sou um gestor empresarial, se ele for sério, se ele avaliar o custo-benefício, ou seja, se compensa ou se não compensa, se traz coisas melhores do que piores, com certeza esse gestor público não faria o carnaval, ao menos da forma como ele aí está. Uma outra pergunta: mas e se for um cristão, vamos falar um espírita, né? Bem preparado, ele pode ir ao carnaval, ou assistir o carnaval, ou participar do carnaval, sem ser molestado? Então, bom, vamos falar primeiro fisicamente. Fisicamente nós sabemos que não há segurança, pois, além da criminalidade que já existe nos dias normais, ele estará adentrando ao meio de pessoas que estarão alteradas e desequilibradas. Então, fisicamente, já não estará tranquilo. Já quanto à segurança espiritual, quanto à influência de maus espíritos, para entendermos, vamos recorrer à orientação e aos conselhos
de elevados exemplos que nós temos aqui na Terra. O mestre Buda ensinou os seus seguidores a não tocar em mulher, para não serem tentados, é óbvio. Okay? Mas um dia, Buda, estando acompanhado por um de seus seguidores, ao chegarem à margem de um rio, ele encontrou uma mulher que estava com medo de atravessar o rio porque a correnteza estava forte. Buda, sem pestanejar, decidido, pegou a mulher no colo e atravessou-a para outra margem do rio, mas sobre o olhar espantado de seu seguidor. A gente não pode tocar, ele pode pegá-la no colo, mas o seguidor não falou nada. Passado uma semana, num momento lá de descontração, onde todos estavam muito à vontade, o pupilo se encorajou e arguiu o mestre Buda sobre ele ter tocado, ou melhor, sobre ele ter carregado em seus braços, carregado em seu colo a mulher. O grande mestre, o grande sábio, calmamente respondeu: meu filho, eu carreguei a mulher no colo e a deixei lá do outro lado da margem, enquanto que você a carrega em sua cabeça, em seu pensamento, semanas depois. Semanas depois, você ainda está com ela em pensamento. O nosso grande mestre Chico Xavier, na sua simplicidade, ele vivia recusando inúmeros passeios, mas até que um belo dia ele aceitou ir com os amigos num pesque-pague. Chegando lá, queriam agradá-lo e deram para ele o lugar mais cevado, o lugar onde mais pegava peixe, aquele que todo pescador quer, né? Quer chegar primeiro. Colocaram o Chico lá, um banquinho, deram-lhe uma vara, botaram-lhe a isca e o Chico ficou pescando. E todos saíram procurando outros lugares. Um pegava 1, 2, 3, outro 1, 2, 3, e o Chico nada. E o Chico com a varinha lá, né? Olhava aquela cara de paisagem, aquele amor que só dele podia sair naquele olhar. E os outros, 4, 5, 6, 3, 4, 5, todo mundo pescando e pegando, e o Chico não pegava nenhum, de um lugar mais cevado. Até que um se incomodou com isso, falou: mas Chico, nem beliscar não belisque, aí está cheio de peixe, eu acho que já comeram a sua isca. Aí foi lá, pegou a vara da mão do Chico, ergueu, estava sem a isca, mas também sem o anzol. Chico, eu acho que o peixe engoliu a isca e o anzol. Aí o Chico, que não sabia mentir, enfiou a mão no bolso, tirou o anzol e entregou para ele. Mas Chico, você tirou o anzol? Ele falou: meu filho, eu não vim aqui para machucar as bocas dos peixes, nem para tirá-los do seu ambiente. Deixe eles onde estão. Eu vim aqui para apreciar essa natureza maravilhosa, mas principalmente para gozar do imenso prazer de estar na companhia de todos vocês. Então, o espírita tem condição de ir no carnaval? Se eu tenho preparo e condições para ir no carnaval, ou então até para assistir o carnaval na TV, sem ter vontade nenhuma de pescar nada, mas apenas para fazer companhia aos meus amigos ou aos meus familiares,
para ver a beleza do desfile, a parte artística, a parte musical. E se as mulheres desnudas em cima dos carros alegóricos não continuarem sendo carregadas também na minha cabeça por muitos e muitos dias, aí eu respondo: sim, nessas condições você, espírita, tem condições de participar ou de assistir o carnaval. Eu digo até que o carnaval serve para nós como uma prova, para nos testarmos se estamos aptos de enfrentar as tentações das bebidas, das drogas e principalmente dos maus pensamentos eróticos. É uma excelente prova, desde que acreditemos que estamos preparados para vencer. Então o Espiritismo não condena o carnaval, mas também não estimula as suas festividades. Nós espíritas somos a favor do equilíbrio, da paz, da harmonia, juntamente com a alegria. Neste período, nós devemos aumentar as nossas vibrações, aumentar as nossas preces, em prol dos nossos irmãozinhos, tanto os encarnados como os desencarnados, visando com essas preces livrar-nos, não só eles, a todos nós, dos fluidos densos, formadores de um ambiente espiritual de baixo teor vibratório em toda a psicoesfera terrestre durante o período de carnaval. Então, do mesmo modo como somos facilmente dominados pelos maus espíritos, quando assim o permitimos, também obtemos pelo mesmo processo, quando canalizamos bons pensamentos, a ajuda dos bons espíritos, aqueles que agem em nosso favor, em nosso benefício, em nome do nosso Mestre Jesus. Basta, para tanto, estarmos predispostos às suas orientações, atentos aos seus avisos de orar e vigiar. Aviso este que o Cristo já nos deu há 2000 anos, através do cultivo de atitudes salutares, como a prece, como a compaixão e como a prática da caridade desinteressada. Como a misericórdia divina é infinita, o socorro sempre desce do alto, a proteção nunca, jamais nos falta. No campo espiritual, nesse período, grandes, enormes prontos socorros de emergência são montados em locais estratégicos, em cima de grandes cidades, onde o carnaval fervilha, para com isso ter um pronto atendimento fraterno dos vitimizados de tais armadilhas, que falecem nesses dias de carnaval drasticamente, através de lutas, acidentes, assassinatos e suicídios. Amplo apoio espiritual. Nós sabemos que o nosso imperativo maior nessa vida, ou seja, o nosso destino, é atender à lei da evolução. Um dia, tudo isso que aí está, todas essas manifestações ruidosas, que ainda marcam, identificam esse nosso estágio inferior, desaparecerão por completo do orbe terrestre. Em seu lugar, então, predominará a alegria, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real, com o homem despertado para a beleza e a arte, sem agressão e nem promiscuidade. Dentro de mais algum tempo, meus irmãos, não haverá mais na terra
o desfile de A Carne Nada Vale, onde existe a exposição sensual que vem acontecendo já por muitos e muitos e muitos séculos até o dia de hoje. Exposição essa enaltecendo aos deuses Baco e Ísis. Mas daqui a alguns anos, a verdadeira festa de carnaval será no sentido de um desfile olímpico, semelhante, e significará, carnaval significará, a carne vale muito, em vez de a carne nada vale. A carne vale muito, pois esse desfile será uma exaltação, será um agradecimento a Deus nosso Pai, o nosso Criador. Por quê? Por nos dar esse magnífico corpo de carne para o nosso aprendizado e a nossa evolução. A carne vale muito. Joana de Ângeles nos ensina que tudo procede do pensamento. E ela diz também que todo pensamento pode sim ser substituído. Então, a escolha é de cada um de nós. De maneira geral, independente de carnaval ou não, eu repito, independente de carnaval ou não, ou seja, também no nosso dia a dia, nós devemos sempre nos vigiar, buscar manter um equilíbrio moral, suportando com responsabilidade as consequências das nossas escolhas. Se nós queremos pescar o peixe com a carne de Ísis, se queremos pescar o peixe com a carne de Ísis e depois carregar esta sereia no colo do pensamento de Deus Baco, o do Bacanã, então esta é uma opção nossa, faz parte do nosso livre-arbítrio. Mas nós temos outra opção essa, apoiada, orientada pela nossa doutrina, que é que nós devemos nos comportar como Buda ou Chico, indo, seja lá onde for, apreciar a natureza, o belo e o artístico, podendo ainda se deliciar com a companhia dos amigos, mas principalmente carregando no colo do nosso Cristo os pensamentos de Deus, de caridade, de fraternidade e principalmente do amor ao próximo. Que assim seja.